Boa noite a todos. Boa noite. Mais um domingo, estamos aqui reunidos. Primeira coisa, eu queria saber se aí no fundo todo mundo me escuta. Hã? Sim? Não, aqui eu sei que às vezes pode ser que eu esteja falando baixo e aí eu sei que às vezes a gente tem algumas deficiências auditivas, mas pode ser também que eu possa melhorar isso e falar um pouco mais alto, né? Então, se tiverem com dificuldade de escutar, aí vocês me gritem, por favor. Outra coisa que, a semana passada, meu filho me ligou, né, no meio daqui do início, e pensando nisso, eu estou só lembrando, né, de pedir para que todos baixem aí o volume do celular, para não serem pegos de surpresa, porque desconcentra, né, se a gente está na oração ou na palestra, então só para lembrar, porque aconteceu comigo, vocês viram, né, foi bem desagradável, mas enfim, é só um lembrete. E aí a gente vai para os nossos recadinhos, né, habituais aí, que acho que aqui todos já conhecem decore e salteado dos nossos cursos, mas de repente tem alguém aí na internet que possa estar vendo, ou que possivelmente vá assistir mais para frente, porque as nossas palestras ficam gravadas, né, ficam no YouTube. Então, para aqueles que possivelmente possam aí ter acesso à nossa página, então já fica sabendo, né, que a nossa casa ela tem vários cursos que atendem várias idades, né? Desde os mais jovens, os mais tenras de idade, que é de domingo, que é o dia de hoje, né? Durante o período da palestra, até sem limite, até enquanto a gente estiver conseguindo participar e aprender alguma coisa. Então, temos vários cursos, temos cursos para adolescentes, para jovens, e para todo mundo que quiser realmente se aprimorar um pouco mais no conhecimento da doutrina espírita. A gente sabe que é esse o caminho que nos leva a Deus, né? Então, nas nossas redes sociais, a gente tem né, tudo certinho, discriminado. No WhatsApp também, qualquer dúvida pode entrar em contato, que quem responde é a Sandra. Às vezes ela não responde logo de imediato, mas ela sempre dá um retorno. Então, se alguém tiver alguma dúvida com relação aos horários, os dias, se é presencial ou se não pode depois tirar essas dúvidas através do nosso WhatsApp. Lembrando também dos nossos itens de cesta básica, né? Que a gente precisa aí para manter aí algumas famílias que dependem dessa cesta. Então, todos os alimentos não perecíveis, e sempre na lozinha lá embaixo a gente deixa recados que estão numa situação de maior necessidade. Então, caso queiram ou possam doar, é só se informar lá embaixo dos itens que mais precisam, mas isso não quer dizer que eu não possa trazer os outros. E o que mais? Acho que está tendo alguma rifa, Paulinho? Normalmente acho que não, né? Bom, vendo a Regina aqui, já vou até falar do atendimento fraterno. Né, lembrando que a gente tem, né, esse apoio aqui que a casa dá, né, para momentos em que a gente está precisando aí passar por um tratamento. Então, para dar início a esse tratamento, é necessário passar por esse acolhimento, por esse atendimento, para que a Regina e a Mércia, né, que são... E acho que a Ângela também faz isso. Não está fazendo, a Ângela, não? Para que elas possam direcionar, né, o tratamento adequado para cada situação aí que a gente possa estar enfrentando, cada desafio que a gente enfrenta. Então, é necessário agendar, né, pelo celular, pelo WhatsApp, com antecedência, e precisando ou querendo, estamos aqui de ouvidos abertos, né, Regina? Sempre. Então, é isso. Bom, eu separei aqui uma breve leitura do Minutos de Sabedoria.
Não creia que encontrará a perfeição naqueles que o rodeiam. A sublimidade é difícil. Portanto, se encontrar falhas naqueles que você admira, não se decepcione. Dê a eles mais carinho e apoio para que possam reparar as oportunidades perdidas. Não despreze a quem erra. Procure erguê-lo, exaltando aquelas qualidades que todos têm dentro de si, de modo que ele possa vencer e subir. E quando eu li isso, eu pensei que o mais difícil não é a gente só incentivar aqueles que erram ao nosso lado, mas é a gente continuar tendo por essa pessoa o mesmo olhar de amor que a gente tinha antes de ter sido decepcionado, né? Isso acontece muito, né, com grandes amigos, com amigos que você tem aquela, né, ou com aqueles irmãos que a gente tem muita afinidade, de vez em quando eles falam alguma coisa que machucam, né, e parece que alguma coisa se quebra dentro da gente. E o quanto que é difícil a gente reconstruir essa rachadura aí dentro da gente, para que a gente possa continuar olhando para aquela pessoa com amor, com generosidade, com o mesmo olhar de antes. Isso é um exercício. E é para isso que a família existe, para a gente ir treinando. Porque quando a gente pede assim para Deus, né, dai-me paciência, Ele vai mandar certamente momentos em que a gente aprenda a ter paciência, né? Ele não vai fazer assim, mandar um comprimido que você toma e passa a ter paciência. Você vai ter que exercitar isso para aprender a ter a paciência. E assim é com o perdão para com os outros e para conosco mesmo. Então, é uma leitura simplesinha, mas que eu acho que tira um bom aprendizado. E agora, vamos fechar os nossos olhos. Obrigada, Pai, por mais uma oportunidade de estarmos aqui. Obrigada por esse ambiente maravilhoso, pela paz que reina aqui dentro e em nossos corações nesse momento. Obrigada, espiritualidade amiga, pelo zelo, pelo carinho, pelo preparo do nosso ambiente. Obrigada aos nossos mentores, esses anjos amigos que nos acompanham durante toda a vida e que nos olham com um olhar de amor e de bondade, mesmo nós errando tanto. Que hoje possamos sairmos mais fortalecidos daqui na nossa fé, na nossa resignação, no nosso enfrentamento dos desafios da nossa vida. Que a cada semana possamos construir, colocarmos mais um tijolinho na nossa fé. Que o plano espiritual envolva a Beth para que ela possa transmitir com clareza tudo aquilo que ela preparou, que ela estudou, e que nós possamos abrir os nossos corações e as nossas mentes para aprender mais um pouquinho. E que assim possamos ter, enfim, uma boa palestra e um bom tratamento. Que assim seja, graças a Deus. Beth, é com você. Boa noite, amigos. Boa noite. Interessante a leitura de hoje. Tem tudo a ver com o tema que nos foi passado. Aprendendo a perdoar. Às vezes a gente lembra, assim, de uma situação antiga, né? Como você falou, a gente esperava tanto do outro e se decepcionou, e a gente pensa assim, a gente está bem, né? Ah, deixa para lá, aí já perdoei. Aí passam mais uns tempos, a gente não está tão bem, a gente fica remoendo aquilo, ai, mas como eu sou boba, né? Devia ter reagido. Então, aprender a perdoar
é uma lição para a vida inteira, para a vida inteira. E por que é bom a gente perdoar? Quais os benefícios? Bom, a gente vai quebrar esses elos de inimizade, né? Que às vezes até se a pessoa morre e do plano espiritual ela passa a nos perseguir, então a gente vai evitar obsessões e, né, vai eliminar mágoas, doenças, porque quando a gente guarda mágoa, a gente acaba adoecendo. A gente vai higienizar a nossa psique, né? Conjunto dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, porque a gente vai também se auto-perdoar, vai eliminar a culpa, que também adoece. Então, assim, só para introduzir, o perdão não é somente libertar-se do outro, mas também libertar-se da própria dor. E carregar mágoa, culpa, né? A mágoa é eu estou ofendida com o outro. A culpa é eu mesmo, né? Estou me ofendendo. Isso daí é um grande peso. Mas o que vocês acham? Não é fácil perdoar? Não é, né? Não é. E a gente quer, bom, uma pergunta importante, não é fácil perdoar, mas a gente quer perdoar. A gente quer perdoar. Se a gente quer perdoar, aí a gente tem que aprender como é que a gente faz. Primeiro, partindo para uma autoanálise, Por que eu estou me magoando tanto? Como foi lido, né? Às vezes a gente se decepciona porque a gente esperava muito do outro. Então, por que eu estou magoando tanto? E em relação a perdoar-se, né? Onde que nasceram, né? Da infância, ou carrego de vidas passadas, essas crenças de autopunição? Isso é inconsciente, a gente nem percebe. Por exemplo, a psicossomática, ela ensina, a psicossomática é um ramo da medicina que estuda os efeitos da psique no corpo físico. Ela defende que as alergias são autoagressões, são autopunições, são culpas, são sentimentos de autodesvalor, de a pessoa não gostar de si, não se amar, né? Então, a gente vai falar um pouco sobre perdão e auto-perdão baseados em 3 livros do Hamed, Espírito Hamed. As Dores da Alma, Os Prazeres da Alma e Renovando Sentimentos. Todos eles psicografados pelo Francisco do Espírito Santo Neto. E ele também fala o que foi lido no Minuto de Sabedoria, que a mágoa e a culpa, elas têm por raiz as nossas expectativas que não se realizaram. A gente espera muito do outro, porque às vezes essas expectativas são irrealizáveis. A gente espera a perfeição, não existe perfeição ainda no nosso planeta, só Jesus, né? A gente espera uma plena infalibilidade do outro, a gente não admite erro, tanto do outro como da gente mesmo, né? Então, essa expectativa exagerada, a gente espera muito do outro e do nós, isso se chama perfeccionismo. Perfeccionismo. É não admitir que se possa errar. Mas todo mundo ainda erra. Então, volta e meia, a gente se frustra, e aí vem a mágoa, quando a gente se frustra com o outro, vem a culpa, quando a gente se frustra com a gente, ai, né, falhei. E escreve Hamed. O nosso estilo de vida, em muitas ocasiões, é ilógico e neurótico. Então, essa forma de viver não tem lógica. A gente ficar se massacrando por conta de mágoa ou de culpa. E é neurótico, porque é uma briga aqui, né, na nossa mente, entre o que eu desejo, o que eu quero, o que eu preciso. E ele continua: o querer viver uma existência inteira, desprovida de decepções e de ingratidão, quer dizer, eu quero viver num mar de rosas, eu não quero nunca me decepcionar com ninguém, nem comigo, né? Assim não preciso, né,
assim eu posso agradecer a tudo, né? Não vou carregar o sentimento de ingratidão. Então, querer viver uma existência desprovida, sem decepções, sem a ingratidão do outro, e com assim, aceitação e consideração incondicionais, ou seja, os outros vão sempre nos aceitar do jeito que somos, sempre vão concordar com as nossas ideias, o nosso jeito de ser, é desastrosamente irreal. E a gente faz isso sem perceber. A gente quer que os outros nos aceitem do jeito que nós somos, né? A gente não quer se frustrar, a gente não aceita a ingratidão do outro, mas isso é desastrosamente irreal, porque a Terra ainda é um planeta de provas e expiações, né? É um planeta de espíritos imperfeitos, então, vez ou outra, a gente vai se magoar. Então, a gente tem que admitir isso. De vez em quando, a gente se magoa. Vocês admitem isso, que de vez em quando se magoa? Já é um primeiro passo, né? Porque tem gente que fala assim, eu nunca me magoo com ninguém. Quer dizer, não olha nem para si mesmo, não admite os próprios sentimentos, emoções. É bom começar a admitir, né? Tudo que a gente sente. Então, admitir a mágoa. Como é que a gente pode admitir? Puxa vida, né? Aquilo que ele me falou me deixou tão magoada. Então, como é que a gente pode admitir a mágoa? Aceitando as nossas emoções. Tem gente que nem olha para dentro de si, olha as emoções. Então, aceitando essas emoções, esses sentimentos, né? Como eles realmente se apresentam. Olha, eu estou sentindo mágoa. Nesse momento, eu estou sentindo mágoa. Porque se a gente não perceber essas emoções, esses sentimentos, a gente vai colocar a culpa no outro, sabe? Desculpa, vai fugir, né, dessa situação. Mas a gente precisa se adaptar à realidade, né? Tudo que acontece na nossa vida, volta e meia, vão acontecer fatos desagradáveis. A gente tem que se adaptar a tudo isso, né? Aos fatos, aos acontecimentos do nosso dia a dia. Então, a palavra-chave é adaptar-se. Adaptar-se a tudo que nos acontece, assim, no sentido de que o maior desafio não é o mundo que a nossa volta, o nosso maior desafio não é o outro, mas o mundo dentro de nós, né? Como é que a gente reage? No Livro dos Espíritos, na questão 239, Allan Kardec pergunta: conhecem os espíritos o princípio das coisas? E eles respondem, né? Os espíritos superiores possuem um amplo estado de consciência, né? Uma consciência ampliada e uma capacidade plena para traduzir o princípio das coisas, as causas. Conhecem, olha só, conhecem as matrizes de seus sentimentos, o que deu causa a esses sentimentos e a razão de suas atitudes, por que agiram dessa forma ou daquela, porque já atingiram um grau de lucidez que vai além da percepção, né, da nossa percepção que ainda é tão limitada. A grande maioria, né, aqui na Terra, sabe, acontece uma coisa, analisa superficialmente o fato, toma uma atitude de forma inconsciente, irrefletida, impulsiva, automática, ou seja, reage e nem percebe como é que surgiram esses comportamentos. Vai no automático, né? Explode, não sabe o porquê e o para que está agindo dessa forma. A gente olhar para, né, para trás, será que eu também já agi assim? Com certeza, né? Já explodi, já tomei umas atitudes impensadas, depois vi que não foi o melhor caminho. Então, aprender com essa nossa atitude, esse nosso automatismo, essa atitude irresponsável, esses hábitos que se instalaram, que são mecanismos que vêm lá do inconsciente, a gente, sabe, reage e nem percebe que está fora do controle da situação. A gente acaba nem percebendo.
E tem outros casos em que as pessoas querem fugir das situações desagradáveis, e aí elas não tomam consciência da mágoa. Ah, não, sabe, deixa para lá, né? Não me atinge. Aí, tipo assim, a pessoa se torna insensível, fria, como uma pedra, né? Mas isso também não é bom, porque se a pessoa não toma uma atitude em relação ao ofensor, né? O ofensor pode oprimi-la, pode prejudicá-la, pode feri-la. Então, mas por que a pessoa não admite que está magoada com um parente, com um chefe, com um amigo? Né? A pessoa pisa nela e ela não admite que alimentou a mágoa, porque ela tem medo, é uma pessoa insegura, ou então é acomodada, né? O que não é visto não é mudado. Se ela tivesse que admitir essa mágoa, ela teria que se esforçar para mudar essa relação. E isso dá um trabalho danado e nem todo mundo tem essa coragem. E tem outra situação em que a pessoa dissimula a sua mágoa. Ela está magoada, mas ela finge que não está magoada, né? Também é um estilo de comportamento inadequado, porque ela se torna assim uma hipócrita, né? Ela mostra uma coisa e está sentindo outra. Ela distorce a realidade. Então, que nem teve o caso de um sequestro em Estocolmo, em 1973, lá na Suécia. Aí, quando as vítimas foram libertadas, elas defendiam os seus captores, os seus raptores, né? Elas foram submetidas à intimidação, ao medo, à agressão, aquela tensão, né, por muito tempo, mas elas desenvolveram uma empatia, entre aspas, um apego, uma amizade por seu agressor. E aí a psicologia, os psiquiatras, né, foram estudar, ficaram, né, abismados com esse tipo de reação. E é uma síndrome, chama Síndrome de Estocolmo. É um mecanismo de defesa psicológico, né? É uma resposta a uma situação de cativeiro, de abuso. Por quê? Porque o refém ele está se sentindo vulnerável, ele depende do agressor para sobreviver, e aí ele se identifica com a figura do agressor. Isso como uma proteção, isso é inconsciente, para, né, não ser morto, não ser judiado ainda mais, né? E às vezes também os pequenos gestos de gentileza, de proteção, né, por parte do agressor, são interpretados como sinais de bondade, né? Que vai fortalecendo esse vínculo. E o refém muitas vezes está isolado, ele não tem contato com o mundo exterior, e isso intensifica ainda mais a dependência, né, com o agressor, a criação desses laços. Ou a vítima pode ter dificuldade de confrontar o agressor, porque ela tem medo, né, de retaliação. Ou ela tem dificuldade de denunciar o agressor porque acha que é um protetor. Isso acontece, infelizmente, muito no caso de abusos infantis. Então, o Hamed explica, esses sentimentos estão lá no inconsciente. Ou eles foram enterrados, ou eles estão assim, a pessoa se engana ou engana o outro. Esses sentimentos não morrem. Não morrem. Nós poderemos enterrá-los, mas mesmo assim eles estão lá conosco. E por exemplo, estamos falando de mágoa, de culpa, né? Aqui principalmente de mágoa. Então, se esses sentimentos não forem admitidos, nós não conseguiremos compreendê-los. A gente precisa admitir, puxa, eu estou magoada mesmo. O que ele fez comigo me deixou magoada. Né? Ah, eu sou espírita. Gente, eu não posso me magoar. Hipocrisia, né? Então, se a gente não admite que a gente tem esse sentimento, a gente não compreende. E, consequentemente, a gente desvirtua a nossa visão do que é óbvio, né? Do mundo à nossa volta, como aconteceu com esses reféns, que estudados
assim, trouxeram à tona que existe essa síndrome de Estocolmo, né? E essa mágoa que não é elaborada, então, eu deixo a mágoa vir à tona, eu olho para ela, aí eu vou trabalhá-la, né? Ai, olha, tá bom, né? Eu vou ressignificar o passado, o que ele fez na época e não tinha o conhecimento que tem hoje. Quem sabe eu também já agi assim, em outras circunstâncias, em vidas passadas, né? Então, isso é elaborar a mágoa. Mas quando a gente não elabora essa mágoa, ela se volta contra nós e ela se aloja em algum órgão do corpo físico e desvitaliza esse órgão, porque é uma energia ruim, né? Vamos dizer assim. E esse órgão adoece. E a psicossomática explica muito isso, que a mágoa nos adoece. Então a gente precisa iniciar essa viagem interior, né? Essa autodescoberta do nosso mundo íntimo. E aí o Hamed escreve: a arte de perceber de forma clara e real as nossas mais íntimas intenções, né? Olhar para a gente, aceitar, depois trabalhar, é uma das tarefas do nosso processo de evolução, né? Todos nós passamos por isso, ainda, né, nesse estágio evolutivo. E aí tem mais outra situação, aí a gente vai, aqui a gente falou de emoção, de sentimento, né? Falou da psique em termos de afeto. Afeto é emoção e sentimento. Agora a gente vai para o intelecto. O Hamed também ele faz uma reflexão. O que nós entendemos por perdoar? Qual é o conceito que a gente faz do perdão? Ele fala assim, porque dependendo do conceito que a gente tem do que seja o perdão, nós vamos ter facilidade ou dificuldade de perdoar, vamos complicar ainda mais o nosso relacionamento ou harmonizá-lo, né? Então tem gente que acha assim, né? Ah, eu perdoar? Eu? Mas você acha que eu sou uma pessoa assim, tenho sangue de barata? Né? Isso é apatia. Você acha que vou perdoar os erros alheios? Acha que eu vou aceitar tudo passivamente o que os outros me fazem? Né? E tem outros que acham que perdoar é isso, que é aceitar os abusos, as ofensas. Então, essas pessoas aceitam as agressões, os abusos, as manipulações, os desrespeitos aos seus próprios direitos, a invasão aos seus limites pessoais. Então, a gente vê, né, os dois lados da balança. E o Hamed escreve: o ser humano muitas vezes confunde o ato de perdoar com a negação dos próprios sentimentos, com a negação das suas emoções, dos seus anseios, dos seus desejos. E aí reprime essas mágoas e usa a desculpa para fugir da realidade, porque se ela assumisse essa realidade, ela teria que mudar esse relacionamento. Teria que pôr um limite. Mas perdoar não é apoiar os comportamentos destrutivos, né? Fingir que tudo está bem. Perdoar não é fingir que tudo está bem, quando não está, né? Não é ser conivente com as condutas alheias, inadequadas, né? Aliás, no Evangelho também fala isso, né? A gente não pode ser omisso. Então, não é assim, perdoar não é viver desculpando as ofensas dos outros, enterrando essas emoções, né? Então, nem verbaliza. Né? Não tem alguém para ouvir, não, eu estou me sentindo assim, né? E aí, isso tudo acaba desembocando no corpo físico, não só nas doenças, mas às vezes até nos relacionamentos, porque a pessoa está tão saturada, né? Está tão enterrada de emoções, que a pessoa A me ofendeu. Aí, com a pessoa B, ela vai descarregar, porque o copo d'água transbordou. Então, ela acaba descontando em pessoas diferentes no dia a dia, explode com quem não devia. É o copo d'água que transborda, né?
E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, há a afabilidade e a doçura. Lá também eles nos falam que tem pessoas que são constrangidas, né, por outras, são oprimidas, são ofendidas e não reagem. Aí elas descontam esses conflitos interiores com aqueles que estão sob a sua guarda, proteção, com a família, com seus subordinados, né? São os tiranos domésticos que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. É bem isso, a gente desconta com quem não devia, porque não teve coragem de dialogar com aquele que ofendeu. Ó, vem cá, né? Vamos conversar. Não admito mais isso, né? E outro alerta do Hamed. Isso também é muito interessante, acontece direto. Tem gente que vive pedindo desculpa, não tem? E continua fazendo a mesma coisa, não é? Continua nos ofendendo, continua nos prejudicando. E todo mundo conhece, né, alguém assim. E aí ele explica que essas pessoas vulgarizam a palavra desculpa. Ficou um lugar comum, né? É uma desculpa social, que é só da boca para fora, sem intenção de mudança interior. Então a gente precisa diferenciar essa desculpa social, que é só uma etiqueta, né? Que pode ser uma manobra ardilosa, né? Um estratagema para aquela pessoa conseguir algo da gente, ou continuar conseguindo, né? A gente tem que distinguir isso da desculpa que é sincera, daquela pessoa que tem, né, uma intenção de não ofender mais, é uma desculpa que vem do coração. O Hamed escreve: a desculpa pode ser o início de um novo tempo de convívio respeitoso, né? As pessoas estão brigadas, muito sinceramente, um vai lá, pede desculpa para o outro. Então, pode ser o início de um novo tempo de convívio respeitoso, mas também pode ser um jogo psicológico, né? Dessa pessoa que pede desculpa só da boca para fora, e que naquele momento, assim, ele fala, amorteceu o desrespeito, a brutalidade e o golpe da ofensa, mas ela continua agindo dessa forma. No Livro dos Espíritos, na questão 661, a gente lê: aquele que pede a Deus o perdão de suas faltas não o obtém senão mudando de conduta. As boas ações são as melhores preces, porque os atos valem mais que as palavras. Só pediu desculpa, mas se ela mudar a conduta dela, né? Mas se ela não mudar, a gente tem que também se precaver, a gente tem que ser esperto, né? Como ser de mansos como as pombas, prudentes como as serpentes, disse Jesus. E como é que a gente vai agir com esse tipo de pessoa? Que nos ofende, pede desculpa, nos ofende, pede desculpa e não muda. Aí o Hamed fala para a gente manter uma distância psíquica, não é geográfica, não é física. Porque às vezes a gente mora debaixo do mesmo teto. Uma distância psíquica da pessoa problemática, uma distância das discussões, daqueles diálogos mentais, né? Puxa vida, né? Eu devia ter falado aquilo, eu devia ter feito isso, né? Porque isso acaba se transformando numa fixação mental, aquele não sai da nossa cabeça. Então, manter uma distância psíquica para renovar a nossa atmosfera mental, né? Os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, para a gente ter uma maior lucidez, uma clareza de ideias, né? Manter distância psíquica é desconectar-se psicologicamente, não fisicamente. Não é ser uma pessoa fria, insensível, né? Ah, de hoje em diante ninguém mais me atinge, ninguém vai mais me machucar. Desligar-se significa a gente não se alimentar das emoções do outro, que às vezes se transforma numa obsessão e até numa auto-obsessão. Então, desligar-se também dos problemas, que a gente não pode solucionar por enquanto. E o Hamed escreve: viver impondo certa
essa distância psicológica às pessoas e às coisas problemáticas, seja entes queridos difíceis, sejam companheiros complicados, não significa que deixaremos de nos importar com eles, ou de amá-los, ou de perdoá-los. Mas sim que viveremos sem enlouquecer pela ânsia de tudo compreender, de tudo padecer, eu tenho que sofrer, né? De tudo suportar, de tudo aceitar, tudo admitir. E aí, quando a gente dá essa distância psíquica, eu não vou entrar na onda dele, né? Eu não vou entrar nessa sintonia dele, de briga, de discussão. Aí a gente começa a enxergar novas formas para resolver os problemas, a gente se compreende melhor, e com isso também a gente compreende melhor o outro. A gente estabelece limites. Isso é tão importante, né? Porque às vezes a pessoa avança no nosso espaço íntimo, abusa. E aí, com isso tudo, a gente fortalece a nossa dignidade pessoal, o nosso valor. Então, isso tudo é a arte de desenvolver, é a arte de amar a nós mesmos, de amar plenamente os outros. Quando a gente se ama, a gente consegue amar os outros. E não esquecer da prece, né, que harmoniza, né, o nosso íntimo. Bom, até aqui a gente falou do conceito errado de que perdoar, né, tem gente que acha que é permitir tudo, é ser conivente com o erro, é um extremo da balança, é a pessoa que se submete. Mas tem outro extremo da balança, é também um conceito errado, que é o culto à própria personalidade, é lavar a honra com sangue. No passado tinha os duelos, né? Um matava o outro, às vezes por motivos passionais. Aí a Joana de Ângeles, no livro Dimensões da Verdade, escreve que agir com honra é diferente de agir em nome da honra. Agir com dignidade é diferente de agir em nome da dignidade. Agir com honra e dignidade é não revidar, é buscar o diálogo, a reconciliação. E aí a violência vai perdendo a força. A Joana também escreve porque há forças tirânicas que conspiram contra o império do amor na Terra. As trevas, né, de tanto espíritos encarnados como desencarnados, como ela fala aqui, estão conspirando contra o amor aqui na Terra. Então, agir com honra e dignidade foi o exemplo de Jesus. Ele perdoou Judas, que a Joana fala que o Judas estava obsediado, né, estava envolvido por espíritos que queriam prejudicar a missão de Jesus, né? Jesus perdoou Pilatos porque Pilatos foi indiferente. Ele, por conta da sua cegueira moral, ele ainda não tinha suficiente evolução moral para entender Jesus. Ele perdoou Pedro porque Pedro estava acovardado por uma hipnose obsessiva. Né? Quando ele negou Jesus 3 vezes antes do galo cantar, existia uma hipnose obsessiva, né, no ambiente, né, toda aquela situação de perseguição a Jesus, aos discípulos, por parte dos sacerdotes judeus, né? E aí havia uma obsessão coletiva, e aí o Pedro foi influenciado por isso e ele negou Jesus. Tudo Joana de Ângeles escreve, explicando, né? E ele perdoou os amigos distantes que não estiveram lá com ele, né? Só João esteve e as mulheres, né? Porque esses amigos distantes também estavam influenciados por esses espíritos obsessores. E perdoou a turba desenfreada, né? Na Via Crucis, as pessoas cuspiam nele. Essa turba estava dominada por momentânea subjugação também das trevas. Aí é perigo, né? De a gente não orar, não vigiar,
de alimentar mágoas, alimentar culpas. Então, para a gente trabalhar a mágoa, a culpa, a gente precisa admitir que está sentindo isso. Não se punir, não se menosprezar, não se agredir, olhar para ela, o que eu faço com isso, né? E aí a Joana escreve, Jesus perdoou a todos antes de morrer, enquanto os perseguidores estavam ali. Jesus pediu as bênçãos, né, ao Pai e clareou as mentes confusas com o seu amor. E mais 5 minutos ou já encerramos? Olha, e o auto-perdão, né? Quando as coisas não dão certo na nossa vida, né? Aí a gente se sente inferior, né? Se sente inadequado, frustrado, né? Né? Não sou capaz, aí vem a culpa. O que é o auto-perdão? Explica a mente também, né? É fazer o nosso melhor hoje. Ontem não foi, o nosso melhor de ontem não é igual ao nosso melhor de hoje. Era menor. A gente já evoluiu de lá para cá, por ter se desculpar, se perdoar, né? Fazer o nosso melhor hoje, abandonar as mágoas, curar as dores do presente, né? Então, curar a reconciliação, a harmonização e legitimar os nossos projetos de vida para o futuro. Eu confio em mim, eu vou atrás dos meus sonhos, eu vou conseguir, né? E aí também o Hamed escreve, com auto-perdão, a gente descarrega assim um peso da culpa, da vergonha, do perfeccionismo, que ninguém ainda é perfeito. Volta e meia a gente vai errar ainda nessa encarnação e nas próximas. Então, quando a gente errar, a gente precisa admitir as nossas fraquezas, pedir desculpa para o outro, né? Desfazer essas técnicas defensivas, essas técnicas, mecanismos psicológicos. Ninguém me atinge, né? Essa insensibilidade, né? É tudo culpa do outro, né? Então, desfazer essas técnicas defensivas, melhorar a comunicação para buscar um diálogo reconciliador com essa pessoa, né? Que a gente está brigando, entender, né? Que esses nossos aparentes defeitos, eles, na verdade, vão se transformar em potenciais, em virtudes que serão desenvolvidas, estão sendo desenvolvidas. Então, olha que bonito que ele escreve. Perdoar auto-perdão, né? É a habilidade de compreender as dificuldades, as nossas, e compreender as dificuldades dos outros. Eu perdoo porque eu compreendo as suas dificuldades, eu me perdoo porque eu compreendo as minhas dificuldades. E quando a gente se perdoa, a gente consegue perdoar com mais facilidade o outro. Quando a gente se perdoa, a gente consegue se amar. Isso se amando, estando bem consigo mesmo, né? Harmonizado, em paz, aí a gente consegue mais facilmente amar os outros. E aí também o Hamed fala, se Deus nos ama e nos aceita como somos hoje, por que haveríamos de tomar uma atitude contrária à postura divina? Se Deus nos aceita, se Deus, né, não leva em consideração as nossas faltas, porque ainda estamos aprendendo quem é, existem as leis de Deus que estão na nossa consciência, é ação e reação, mas não é Deus que pune, é uma questão de leis divinas e nós estamos inseridos nas leis divinas, né? Deus não vai apontar, tá vendo? Você fez isso e aquilo, agora vai ficar de castigo, né? Então não é assim. Então, se Deus nos aceita, por que a gente não vai se aceitar? A gente quer ser mais que Deus, né? E então, auto-perdão não é a gente paralisar a nossa evolução, não é a gente se acomodar, eu errei, vou continuar errando, né? Não é isso. É se libertar da autopunição. Porque aí surgem muitas doenças, né? Então, fica aqui, né? Esses ensinamentos de Hamed. É muito para a gente aprender nessa encarnação, né? Todos os nossos relacionamentos nos trazem esse material pedagógico, né? Cada pessoa que a gente encontra no caminho
vai, de certa forma, preencher as nossas expectativas ou não atender as nossas expectativas. Às vezes a gente se magoa com essa expectativa não atendida, mas tudo isso é aprendizado. Mas o importante é a gente com a gente olhar para dentro de nós mesmos. O importante, como o Hamed falou, não é o mundo à nossa volta. O importante para nós não é como o outro está agindo conosco, é como nós estamos reagindo aos outros. E para isso a gente precisa olhar para dentro do nosso interior, né? E aceitar que volta e meia vai se magoar, volta e meia vai se culpar, mas trabalhar tudo isso para não ficar, né, indefinidamente se autopunindo ou culpando o outro e acabando por adoecer. Então, agradeço muito a atenção de todos vocês. Uma boa noite. Uma nova abordagem do tema. Obrigado. E, como foi dito agora no final, nós deixarmos de olhar só para nós e nos compreender, nos estudar, fazer a reforma íntima. Assim, acho que vai nos ajudar bastante nessa jornada de convívios, né? Estarmos nos relacionando, seja com os nossos familiares, com as pessoas que a gente cruza o nosso caminho. Lembrando que após, né, essa oração, é feito um passo coletivo, e na sequência tem o tratamento P2. Eu peço para que as pessoas, né, os que não forem fazer o tratamento, esperem um pouquinho para que elas possam se dirigir e chamar o pessoal lá para incomodar, tá bom? Hoje eu vou mudar um pouquinho a peça. Obrigado, Senhor, pela palestra de hoje, pelo dia de hoje. Obrigado a todos que aqui estão. Que possamos levar o que aprendemos hoje para o nosso dia a dia, pôr em prática no nosso dia a dia. Possamos amar o nosso próximo como a nós mesmos. E vamos vibrar por toda a humanidade para que haja mais amor nos corações dos homens, que haja mais fraternidade. Vamos vibrar pelos governantes para que governem com responsabilidade e com o amor, tendo os ensinamentos de Jesus, do Evangelho e Nosso Senhor como norte. Vamos vibrar pelas regiões onde há um conflito armado, para que não percam a esperança, não percam a fé em Deus. E vamos vibrar todas as pessoas que estão em necessidade, estejam elas em situação de rua, nos orfanatos, nos asilos, nas casas de detenção, em situação de rua, onde houver um irmão em necessidade, que possa perceber essas vibrações. E vamos vibrar por nós mesmos e pelos nossos entes queridos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Tenham todos uma boa noite e uma ótima semana. E até domingo que vem, se Deus quiser.